Bom, pessoal, agora a gente tem outro problema, né? Na nossa aula teórica, a gente viu que cada tipo de dado tem uma certa quantidade de bytes associada a ele. O que acontece se a gente mandasse A no nosso programa ser um número muito grande? Um número tão grande como esse número aqui. 4 bilhões 294, não sei quanto. Se você assistiu a aula teórica, você sabe que esse daqui é exatamente o valor de 2 elevado a 32. 2 elevado a 32 é a quantidade de números que a gente consegue representar com 4 bytes. Eu achei que não ficou muito clara aquela parte da minha explicação, então eu vou tentar dar uma resumida aqui para facilitar as coisas, né? Porque a gente vai ver overflow nesse vídeo. Quando a gente tem 2 bits, a gente consegue representar 4 números, certo? A gente consegue representar 0, 0, isso daqui é como se fosse nosso 0, isso daqui é como se fosse nosso 1, 2 e 3. Com 3 bits, a gente consegue representar 8 números. Se você é esperto, você já conseguiu perceber que isso daqui é 2 elevado a n, certo? A gente tem 2 bits, então a gente vai ter 2 elevado a n números representáveis, certo? Sendo que o maior dos números que a gente consegue representar é 2 elevado a n menos 1, porque o zero vai ser um dos números. A gente vai ter, por exemplo, nesse caso aqui, quanto que é 2 elevado a 2 aqui, né? Que a gente tem 2 bits, então a gente tem 2 elevado a 2 números representáveis, ou seja, 2 elevado a 2 no meu universo sempre foi 4. E o maior número que a gente consegue representar é 2 elevado a n menos 1, que é 4 menos 1, 3. Esse daqui é o número 3. Em binário, o número 3 é escrito como 1, 1. E o resto tudo 0. Com 3 bits é exatamente a mesma coisa. E com 32 bits, a gente vai ter 2 elevado a 32 números representáveis. Sendo que, se a gente desconsiderar o sinal, o maior número que a gente vai ter é esse número aqui, 2 elevado a 32, que é esse número que eu coloquei aqui para vocês. Bom, isso com 32 bits, 4 bytes, né? Lembrando que 1 byte tem 8 bits. O inteiro, geralmente, quando a gente não coloca nada antes dele, quando a gente só está considerando o valor inteiro, a gente vai de menos 2 bilhões e não sei quantos milhões aqui até zero, e depois de zero até esse número aqui, que são exatamente os 4 bilhões e não sei quantos números que a gente consegue representar. Então, no nosso programa, se a gente rodar, a gente consegue guardar um número até isso daqui. Se a gente digitar esse número aqui para o nosso valor de A, ele ainda vai funcionar. Vamos fazer o teste? Bom, vamos minimizar isso aqui. Lembrando que nosso A é o nosso número inteiro, tá? Então a gente vai digitar 2147483647. Para A, para float a gente digita um valor qualquer e para o char a gente digita um valor qualquer. Aqui você pode ver que ele funcionou. Se a gente tivesse digitado um 8 aqui no lugar desse 7, a gente ia ter um problema. Aqui. Vamos rodar de novo esse programa e vamos digitar o mesmo valor, só que agora com um 8 aqui. 2147483648. Aqui para o float a gente digita qualquer coisa e para o char qualquer coisa. Aqui a gente vai ver que ele colocou um menos 1 aqui e não é o número que a gente estava representando, certo? Isso daqui, o que aconteceu, é o chamado overflow. A gente está tentando representar um número maior do que a quantidade de bits que a gente tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso só nessa parte da programação. Para a gente resolver isso tem dois jeitos. A gente pode definir o nosso inteiro como sem sinal, que daí a gente conseguiria representar de 0 até isso daqui,
até 4 bilhões, não sei quantos. Lembra que antes terminava com 6? Era esse número aqui. Agora a gente vai terminar com 5, né? Porque a gente vai ter o zero contando como um número. Vamos colocar agora, então, o nosso inteiro como unsigned. Como a gente já viu lá na outra aula, a gente vai representar só os números de 0 até os números não negativos, né? De 0 até o 4 bilhões e não sei quanto. E aqui o nosso %d vai ser %u. E não esquece de mudar aqui também, né? Porque a gente está imprimindo um inteiro sem sinal agora. Bom, vamos compilar e rodar esse programa e vamos tentar representar esse número aqui. Eita! Vamos tentar representar esse número aqui. Se a gente digitar 42949672995, aqui a gente digita qualquer coisa, aqui a gente digita qualquer coisa. Vê que ele representou normalmente. Se a gente tivesse digitado um 6 aqui no lugar desse 5, o programa ia dar overflow. Vamos fazer ele dar overflow para vocês acreditarem em mim. Aqui a gente vai digitar 42949672996. E aqui a gente digita 8.9 e aqui a gente digita O. Aqui pode ver que ele representou um 0, porque a gente está representando mais caracteres do que o unsigned int suporta. A gente está digitando um número maior do que o unsigned int suporta. Como a gente resolve isso se a gente quisesse representar um número tão enorme assim? A gente usaria um double, que no nosso vídeo teórico eu esqueci de falar que o double, na verdade, tem 64 bits, ou seja, ele tem 8 bytes. Tem 8 bytes. 8 bytes, 8, que isso? 8 bytes, certo? Que por isso que ele chama double. Se o inteiro tem 4, o double vai ter 8, certo? Então a gente está definindo o double A e aqui a gente vai colocar um LF. O tipo double a gente vai ler ele como LF aqui. Aqui a gente dá comercial A e aqui a gente dá 1% LF, ok? Repara que a gente está sempre imprimindo agora o nosso float com 3 casos depois da vírgula. E no scanf, pessoal, não se preocupem, tá? Esse E comercial aqui, quando a gente for estudar ponteiros, vocês vão entender exatamente o que ele quer dizer, tá bom? Vamos compilar o nosso programa. Vamos digitar agora o nosso número maior do que esse cara aqui. Vamos digitar, por exemplo, 5 bilhões, né? 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode ver que em double ele vai representar. O nosso float vale 8.6 e o nosso char vale U. Aqui ele representou e representou com várias casas depois da vírgula. Aí é normal, né? Se a gente quisesse representar só 2 casas, a gente só faz .2 aqui e já era. Então é isso aí de overflow. Essa primeira parte prática aqui, acho que está tudo bem. Vocês têm condições de prosseguir no curso. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aí no canal para você continuar acompanhando. E se você quiser colaborar com o canal, tem um link aí na descrição do PayPal. Faz uma doação lá pra gente, 10 centavos, R$1, o que você puder colaborar é sempre bem-vindo. Então é isso aí, falou, valeu e até o próximo vídeo.